Saudações personalmente ávidas, Vitor Hugo Marques, professor, enfermeiro. Mais uma vez estamos aqui para falar a respeito da vacinação. Desta vez nós vamos falar a respeito do problema que está acontecendo, que foi documentado na semana passada, no início do mês de julho de 2021, sobre a possibilidade das vacinas AstraZeneca apresentarem lote vencido aplicados à população. Eu vou explicar para vocês o quão difícil isso é para acontecer na prática. Na verdade, ele é praticamente impossível da forma como foi documentado, e eu vou apresentar quais são as hipóteses do porquê aconteceu esses erros, ok? Nós temos aqui os frascos que são utilizados atualmente na vacinação das campanhas de adulto, das campanhas que estão correntes no país neste momento. Nós temos, nesses três primeiros, são os frascos da AstraZeneca, e aqui nós temos o frasco da Coronavac e o frasco do H1N1, da influenza. Vamos nos atentar somente à vacina da AstraZeneca. O lote que apresentou problema, ele é referente a este frasco. Este frasco ele foi fabricado pelo Instituto Serum, lá da Índia. Ele foi um frasco importado, ele veio encaminhado para nós no final do mês de janeiro e no início do mês de fevereiro. Esses frascos eles foram aplicados, ele apresenta 10 doses, eles foram aplicados a primeira dose na população, E se a gente for comparar com os outros frascos que já são fabricados em território nacional pelo Instituto Fiocruz, a gente percebe o quão difícil é a gente confundir os frascos. Então, nós temos aqui o frasco de 10 doses do Instituto Serum, que foi encaminhado no começo do ano, e nós temos o frasco de 10 doses feito pelo Instituto Fiocruz, e o frasco de 5 doses também do Instituto Fiocruz. É praticamente impossível o profissional, ao observar os três frascos, não perceber a diferença. E na nossa prática é muito comum, quando o profissional recebe um frasco, a gente sempre tem aquele questionamento, aquela conversa: olha, esse frasco é diferente, esse frasco é 5 doses. E eu tenho por hábito sempre, quando eu recebo uma nova remessa, observar todos os detalhes dessa remessa com a minha equipe. E os frascos novos apresentam uma curiosidade tanto para mim quanto para a minha equipe. Se a gente for comparar com os outros frascos, então, um outro problema que também foi documentado meses atrás, da possibilidade de aplicar vacina errada, ou seja, da Coronavac ao invés de AstraZeneca, a gente observa só pelos frascos que isso é praticamente impossível. O que eu acho que pode ter acontecido? Quais são as hipóteses que eu levanto para este fato? A primeira hipótese é: o enfermeiro de um determinado setor, vamos colocar uma instituição hospitalar, que é um dos casos que aconteceu em algumas das cidades, recebeu uma grande quantidade deste frasco no começo do ano. Ele vacinou a população específica daquele hospital. Quando terminou, como a validade, o retorno são de 12 semanas, o enfermeiro segurou esse frasco, ele não devolveu para a rede municipal, para fazer a redistribuição desses frascos. Quando veio na parte da segunda dose, o enfermeiro disponibilizou o mesmo frasco à equipe, e a equipe nem o enfermeiro se atentou à possibilidade do vencimento, que está muito bem descrito aqui no frasco. Então essa é uma possibilidade. Existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade disso acontecer. Na prática isso acontece? É muito difícil, porque a gente sempre observa, nós temos 13 certos de administração de medicações, e um dos certos é ver o lote e a validade. Então isso é muito difícil acontecer, mas essa possibilidade de erro operacional, ela existe. E é a única possibilidade de erro operacional que eu vislumbro para essa hipótese. Quais são as outras possibilidades? E aí já não estão mais relacionadas à condição operacional da aplicação da vacina, e sim à condição administrativa do registro da vacina.
Um dos erros pode ter acontecido que o setor de preenchimento da carteirinha, e essa carteirinha é utilizada no estado de São Paulo, o setor de preenchimento desta carteirinha ele pode estar locado num espaço longe do setor da aplicação da vacina. E aí a pessoa que foi preencher a carteirinha não pegou a data e não pegou o lote que estava sendo administrado, eles viram apenas o frasco igual, então pode ter acontecido da pessoa imaginar que o lote era o mesmo, né? E aí quando ela viu no lado direito da carteirinha Instituto Serum ou AstraZeneca, e aí o lote ela simplesmente copiou o mesmo dado para o outro lado. Isso é uma possibilidade de um erro administrativo no preenchimento da carteirinha. Isso pode ter acontecido, né? E se isso aconteceu, é muito mais fácil de resolver o problema caso tenha sido aplicado a vacina com data de vencimento vencida. Um outro problema administrativo que pode acontecer é no registro cibernético da carteirinha, no registro da rede mundial de computadores, no registro na internet. Aqui no estado de São Paulo nós utilizamos a plataforma Vacivida, né? E aí muitas vezes quando a demanda da vacinação está extremamente alta, aqui é o nosso exemplo, a nossa experiência, tem dias que a gente não consegue abastecer o sistema no mesmo dia com as pessoas que foram vacinadas. Às vezes a gente abastece o sistema no dia seguinte, muitas vezes, né, em algumas vezes até na semana seguinte. Às vezes a gente tem uma semana com alta demanda, vacinando cerca de 200 pessoas por dia aqui no nosso setor. Então, às vezes a gente não consegue abastecer. E o que pode ter acontecido? A pessoa, quando foi lançar no sistema as vacinas que estavam registradas no impresso físico, no impresso de papel, ela não se atentou à data. E aí ela lançou no sistema uma vacina, exemplo, que foi administrada no dia 1º, dentro da validade da vacina, ela foi lançar no sistema no dia 15, já fora da validade da vacina, e ela não se atentou de fazer a correção da data, né, especificando que aquela vacina a pessoa recebeu no dia 1º e não no dia 15. Isso é um erro operacional de registro. Pode ter acontecido, isso é perfeitamente possível de acontecer, porque muitas vezes a pessoa que aplica a vacinação não é a mesma pessoa que vai lançar esses dados no sistema. E quando é a mesma pessoa, quando é o profissional de enfermagem que vai fazer este lançamento no sistema, não é a nossa prática comum, né, a gente fazer esse registro. Esse é um registro administrativo, né? Então, pode também ter havido a falha do próprio profissional, ele mesmo ter aplicado a vacina, mas ele não se atentou de fazer a correção na data lá na página do Vacivida, na página, né, de qualquer plataforma que está sendo usada em âmbito nacional, do registro dessa vacina. Então essas são as possibilidades que eu vislumbro, né, do erro nessa condição. Eu não vislumbro uma possibilidade, né, do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, ter enviado a dose errada, né, enviado a dose para mim, enfermeiro, ou para qualquer outro enfermeiro de qualquer sala de vacina com este frasco, porque esse frasco só foi disponibilizado num período curto, que foi no começo do ano, final de janeiro, começo de fevereiro, se estendendo até um pouquinho, né, no início do mês de março. Depois a gente não recebeu mais esse frasco. Independente do que possa ter acontecido, se foi um erro realmente de fato, né, como explicado no exemplo da má gestão do estoque dos insumos, ou se foi apenas um erro de registro, ou seja, a pessoa recebeu a vacina certa, mas o registro foi errado. O que deve ser feito nessa situação, seja o Vacivida, seja o MV, seja uma outra plataforma online, ou sejam os registros de papel,
essas pessoas elas devem ser contatadas, né, de forma ou por telefone ou de forma presencial, caso isso tenha acontecido numa unidade de estratégia de saúde da família. E aí, essas pessoas, nós precisamos fazer a verificação na carteira de vacinação para ver se lá na carteira de vacinação há o erro. Se houver o erro na carteira de vacinação, essa pessoa, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Imunização, deve receber a terceira dose. Não havendo este erro, né, sendo constatado apenas que o erro foi de registro, né, no sistema, aí você faz a correção no sistema, não sendo necessário a aplicação da terceira dose. Gostaria que com esse vídeo a população ficasse tranquila, porque nós, profissionais de enfermagem, nós somos extremamente sérios, extremamente competentes. Nós saímos das nossas casas para poder cuidar de você. Sem enfermagem não se faz saúde, né? E esses erros administrativos, eles podem ter ocorrido, mas são apenas erros administrativos, não seria um erro de procedimento. Então a população pode ficar tranquila, pode vir se vacinar, que o nosso objetivo é proteger todo o Brasil contra essa moléstia que vem acometendo o mundo inteiro. Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Muito obrigado a Deus por poder estar transmitindo essa informação a todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Dúvidas, angústias, frustrações, é isso aí.